Olá, gente boa. Vamos para mais uma aula hoje, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre astronomia, introdução ao estudo de astronomia, estudar um pouquinho das leis de Kepler, né? Hoje vamos estudar as duas primeiras leis, na próxima aula a gente estuda a última lei, que é a terceira lei de Kepler, né? Tá certo? Então, vamos prestar atenção um pouquinho, né? No professor Geodi e mãos à obra. Bom, o estudo de astronomia já é um estudo feito há bastante tempo, desde a época dos gregos, né? Então os gregos, eles já, na verdade, os gregos estudaram quase tudo, né? Mas no campo da astronomia especificamente, nós tivemos aí um grego que viveu muito tempo, né, no Egito, chamado Cláudio Ptolomeu, viveu entre os anos 100 e 170 depois de Cristo, né? E o Cláudio Ptolomeu, ele trouxe uma ideia para a época revolucionária, né? Para a época, que o universo era estruturado basicamente com a Terra no seu centro e todos os outros corpos celestes, inclusive o próprio Sol, girando em torno desse planeta Terra. E essa ideia ela perdurou durante muito tempo, exatamente porque, na verdade, vários séculos, né? Porque era o que se tinha de mais interessante naquela época, né? O que era mais plausível para o homem, esse pensamento filosófico de que a, o homem é extremamente importante no processo universal. E também depois, né, já no século XV e XVI, por causa do domínio da igreja, principalmente da igreja católica, né, entre todos os povos do mundo, a maioria dos povos do mundo, principalmente na Europa, né, que era uma região, um continente bem desenvolvido, né, e parte da Ásia. Então, esse pensamento da igreja perdurou exatamente porque a igreja ela não queria perder o espaço que ela tinha entre os seus fiéis. Então, defender um pensamento onde Deus, né, cria um universo para o homem, e se ele cria o universo para o homem, obviamente o homem tem que estar no centro de tudo, né? Então, defender esse pensamento significa defender os seus preceitos, né? Defender a sua ideologia. Então, ficava difícil para a igreja ir contra esse pensamento. Era extremamente perfeito para a igreja acolher esse tipo de pensamento. Então, esse pensamento ptolomaico a gente vai chamar de geocentrismo, né? Geocentrismo significa a Terra no centro, né? Geo vem de terra, né? E centrismo de centro. Então, no pensamento ptolomaico, né, a gente vai ter um sistema geocêntrico. Então, vocês não esqueçam dessa informação, tá bom? Então, sistema geocêntrico, vamos marcar aqui, né? O sistema geocêntrico vai ser o sistema defendido por Cláudio Ptolomeu e que foi acolhido durante muito tempo pelas sociedades do mundo todo. Após isso, nós tivemos aí um período muito longo onde esse geocentrismo ele dominou, né, o conhecimento do mundo todo. Era unânime na visão de vários pensadores, né, da maioria dos pensadores, mas sempre tem uma pedra no sapato de todo mundo, né? E surgiu uma pedra no sapato desse geocentrismo e foi o Nicolau Copérnico, né? Um polonês extremamente talentoso, né? E trabalhava muito na questão do desenvolvimento, das orientações que serviriam mais tarde para as embarcações, né? Que ganhariam aí os oceanos para descobrir o novo mundo. E aí é preciso que você tenha conhecimento das estrelas para se orientar por elas. Naquela época você tinha instrumentos relativamente eficientes, como a bússola já, né? Outros instrumentos, a carta náutica, outros instrumentos bastante interessantes, mas fazer observações das estrelas talvez fosse o mais seguro de todos, né? Então conhecer a posição de uma estrela no firmamento era extremamente importante para os navegantes. Então, o Nicolau Copérnico vai viver de 1473 a 1543. Ele vai desafiar esse modelo geocêntrico
e vai introduzir no sistema de estudos sobre os corpos celestes, sobre o que nós chamamos de astronomia, né? Uma outra teoria que a gente chama de heliocentrismo. O heliocentrismo quer dizer o Sol no centro, né? Então, hélio vem de Sol, cêntrico, centro. Então, os gregos de antigamente achavam que o Sol era feito de hélio, né? Por isso o nome. E também tinha uma relação muito intensa com o deus Hélio, né? Então, por isso o nome heliocentrismo. O hélio, que é o Sol, no centro. Então, esse pensamento não foi muito bem aceito naquele primeiro momento, né? O Nicolau Copérnico não foi muito bem ouvido, não deram muito ouvido para ele, desconfiaram muito desse pensamento dele, esse modelo muito frágil para a época, né? Mas até porque, como eu falei para vocês, a igreja tinha um domínio muito grande sobre as sociedades de um modo geral, né? Então é muito difícil desafiar o poder da igreja naquela época. No entanto, o Nicolau Copérnico ele trouxe essa outra visão, uma visão mais moderna, né? Muito ligada já ao que nós chamamos de pensamento humanístico, né? Homocentrismo, onde o homem agora se põe no centro, coloca Deus um pouquinho à margem, começa a procurar o seu próprio espaço no mundo, né? E aí, muito embora esse modelo seja bastante interessante, tenha sido bastante interessante naquela época, era muito difícil você competir com o geocentrismo, né? Por causa da grande força que a igreja tinha de um modo geral. Então, o que é que nós vamos ter nessa história toda, né? Depois do Nicolau Copérnico, a gente vai ter o surgimento de um cientista bastante famoso na época, que era o Galileu. O Galileu ele não vai muito se meter nessa área de astronomia, mas ele vai dizer que realmente a Terra gira em torno do Sol. Isso foi um escândalo, né, lá no século XVII, século XVI, né, início do século XVII, porque Galileu era extremamente religioso e amigo de papas, inclusive, e ele afirmou piamente que, de fato, a Terra era só mais um corpo celeste girando em torno da estrela Sol. E aí isso irritou bastante os clérigos, principalmente o Papa, né? E o Galileu ele foi chamado para uma audiência com o Papa e teve que negar tudo aquilo que ele estava afirmando. Inclusive ele tinha livros já escritos sobre essa questão, né? E ao negar, ele não se livrou, claro, totalmente da pena, não foi morto, que geralmente a pena de quem cometesse tal heresia, né? Estava sujeito à pena de morte, ir para a fogueira e coisa e tal. Mas Galileu, por ser amigo do Papa e ter negado que o que ele falava era realmente verdade, que fez aquilo apenas por suposição, né? Não era algo realmente que ele acreditava. Então eles deram uma colher de chá para Galileu e deixaram ele viver trancado, enclausurado na sua casa até os seus últimos dias, né? Mas aí vem essa questão, como eu digo, da força da igreja. Mas isso realmente estava insustentável, né? Apesar de Galileu ter negado e de outros grandes pensadores da época terem morrido, inclusive Giordano Bruno, que era um monge, né? Ele foi morto na fogueira porque realmente não quis negar a verdade que vinha à luz dos olhos de quase todo mundo que estudava ciência naquela época. Então, o que acontece é que, passado um tempo, né? Aí nós temos aí já no final do século XVI vai surgir o Tycho Brahe, né? Que era um grande, um exímio pesquisador, uma pessoa extremamente ligada à astronomia, inclusive tinha um laboratório numa ilha que fazia pesquisas diárias sobre esse assunto, um telescópio que visualizava as estrelas, né, que na época era o maior telescópio que tinha na Terra, mas ele não tinha muita condição matemática para desenvolver as suas teorias. Teve que contratar um auxiliar, e esse auxiliar é o Johannes Kepler, né, que era extremamente inteligente, um alemão com um senso matemático incrível, muito inteligente na matemática. E aí ele contratou o Kepler para fazer os cálculos matemáticos relacionados, por exemplo, à órbita de Marte. Então o Kepler foi contratado para estudar Marte, né?
E com o passar do tempo, o Tycho Brahe acabou morrendo. Hoje ninguém sabe, tem umas teorias meio esquisitas que uns dizem que ele morreu com uma infecção urinária, outros dizem que foi o próprio Kepler que envenenou. Enfim, a gente tem várias teorias da conspiração, mas o fato é que ele morreu e deixou tudo nas mãos de Johannes Kepler, né? E ele começou a desenvolver os estudos, já de posse das anotações do Tycho Brahe, e nesse processo de desenvolvimento que ele exerceu durante alguns anos, ele descobriu alguns fatos interessantes sobre o planeta Marte, também sobre o planeta Mercúrio, e essas descobertas deram origem às chamadas 3 leis de Kepler, tá certo? Então Kepler ele vai fundamentar essas leis falando as seguintes questões. Primeiro ele vai dizer, nós chamamos de primeira lei de Kepler, né? Ou lei das órbitas, né? Então primeiro ele vai dizer que, na verdade, o sistema geocêntrico é um equívoco. Não existe nenhum planeta ou mesmo o Sol girando em torno da Terra. Na verdade, a Terra é só mais um planeta que gira em torno do Sol. Então você vai ter uma cisão, né? Você vai ter uma refutação, uma negação do modelo geocêntrico, né? Esse modelo geocêntrico aqui deixa de ter validade e agora você vai ter um modelo, né? Um modelo mais confiável, mais matematicamente possível, né? Chamado modelo heliocêntrico, tá certo? Então esse modelo aqui, que é onde a Terra está no centro, ele vai cair, nós chamamos de refutado, né? A coisa que é negada. E esse outro modelo aqui, que é o modelo heliocentrista, onde o Sol está no centro, ele vai agora perdurar, né? Vai ser o modelo padrão para a gente fazer uma análise do comportamento do sistema solar, tá certo? Então, nessa situação aqui do geocentrismo, era preciso que os planetas que girariam em torno da Terra realizassem órbitas circulares, né? No caso aqui do sistema heliocêntrico, os planetas não realizam órbitas circulares. Perceba que em um ponto aqui o planeta está mais próximo do Sol, mas à medida que ele vai se afastando aqui desse ponto mais próximo, ele vai ficando mais distante, né? Então isso acontece porque você tem não um círculo, né, na órbita dos planetas, mas uma elipse. Então essa é a primeira lei de Kepler. Os planetas eles descrevem uma órbita elíptica em torno de uma estrela, né? E essa lei ela vai servir exatamente para refutar essa primeira lei, essa primeira teoria que diz que a Terra é o centro do universo, ok? Bom, entendido isso, né, nós vamos para a primeira lei, analisar como é que se define a primeira lei. A gente chama de lei das órbitas, né, essa primeira lei, e basicamente ela é entendida da seguinte maneira. Você tem as órbitas dos planetas em torno do Sol, e essas órbitas elas são uma elipse nas quais o Sol vai ocupar um dos focos dessa elipse. O que significa foco? Foco é mais ou menos o centro, né? Se você pegar um círculo, né, perfeito, o foco vai ser o centro. Como a elipse não é um círculo, é uma espécie de círculo achatado, né? Um círculo perfeito é uma roda. Se você der uma achatada nessa roda, você vai ter uma elipse. Quanto mais você achata essa roda, né, mais o valor, né, da elipse vai aumentando, tá certo? Quanto menos você achata, mais o valor vai diminuindo. Então, se o valor de achatamento aqui for tendendo para 1, né, aumentando para 1, significa dizer que a elipse é muito grande. Se for tendendo para 0, significa dizer que a elipse é muito pequena, tá certo? Então, essa é a chamada lei das órbitas, ou primeira lei de Kepler. Vamos dar aqui uma sublinhada nisso aqui, né? Dá uma sublinhada nisso aqui. Então, essa aqui é a primeira lei de Kepler, tá certo? Não esqueçam disso. O que a primeira lei de Kepler vai dizer? Que o planeta realiza
uma órbita elíptica em torno de uma estrela e essa estrela vai estar em um dos focos, tá certo? No caso de uma elipse, você vai ter dois focos. Um foco você vai ter a estrela, o outro foco você vai ter o planeta. Aqui eu fiz já fiz um desenho aqui, né? Já foi feito esse vídeo aqui, foi gravado, estou regravando de novo. É mais um teste, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu vou ter essa elipse, né? E nessa elipse vai ter o planeta executando uma órbita elíptica aqui em torno da estrela, né? Como vocês estão vendo aqui, né? E perceba que o Sol está num foco e o planetazinho aqui, ó, está no outro foco. Eu coloquei o planeta aqui, mas ele deveria estar aqui e o Sol deveria estar aqui, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí. O que é que eu posso verificar aqui? Se eu quiser calcular o valor dessa elipse, é só eu pegar, né, esse semi-eixo aqui, ó, semi-eixo é do centro até aqui o limite da elipse, né? Então eu tenho um semi-eixo da Terra e tem um semi-eixo do Sol aqui. Se eu dividir esse semi-eixo no meio, é a mesma coisa de eu colocar o Sol aqui na metade, né? Então o Sol está nessa metade. Se eu pegar essa metade aqui com essa outra metade aqui, eu vou ter o eixo. Se eu pegar essa outra metade aqui com essa outra metade aqui, eu vou ter o eixo. Então, qualquer uma das duas metades que eu pegar, né? Ou melhor dizendo, eu vou ter o semi-eixo, né? Qualquer uma das duas metades que eu pegar, eu vou ter o semi-eixo. Então, o que eu vou fazer aqui para encontrar a excentricidade, né, de um planeta? Então, para mim encontrar essa excentricidade ou esse valor da elipse, basta eu pegar o valor da metade do semi-eixo, que eu vou chamar de A, e dividir pelo valor do semi-eixo total. Ou seja, basta eu pegar aqui, né, do centro ao foco da Terra, tá certo? Ou do centro ao foco do Sol, que é a metade do semi-eixo, e chamar isso de A, e dividir pelas duas metades de um lado, ou essas duas metades do Sol, ou essas duas metades da Terra, tá certo? Que eu vou chamar de B. Então, para você calcular essa excentricidade, basta você dividir o A, que é metade do semi-eixo, pelo semi-eixo inteiro, que é o B, daí você vai encontrar o valor da elipse, tá só? O valor da excentricidade da elipse. Outra coisa interessante, como eu falei para vocês, se eu pegar, faço de conta que eu estou aqui analisando essa elipse que foi construída aqui, tá certo? Essa elipse que eu acabei de construir aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, esse lado A, somar com esse lado B, isso vai ser igual a mesma coisa eu pegar esse lado D e somar com esse lado C. Então, a soma de A mais B é a mesma coisa da soma de C mais D, tá certo? Isso é constante em qualquer situação que eu tiver aqui, nessa elipse aqui. É uma constante. E essa constante é o que vai determinar a primeira lei de Kepler, de um modo geral. Tá bom? Segunda lei de Kepler, a gente chama de lei das áreas, né? Ela, na verdade, vai tratar de uma situação que envolve área, tempo e velocidade. Como é que é isso, né? Eu vou descrever o nome dessa lei aqui, como é que descreve a lei, né? Enunciar a lei, mas o mais importante é a gente entender como é que compreende isso. Então, na teoria, essa lei quer dizer o seguinte: essa lei quer dizer que a área descrita pelo raio vetor, né? O raio vetor é uma linha que você liga do planeta à estrela, né? E pega essa linha e vai dando como se fosse um pincel, varrendo aquela região por onde o planeta vai estar passando, né? Então a gente chama de raio vetor. Então, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, a gente chama de linha imaginária, né? Que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Então essa é a lei, a segunda lei de Kepler, né? Enunciada dessa forma. Então, se você quiser saber qual é a segunda lei de Kepler, você vai vir aqui, tá bom?
e vai dar uma lidazinha nisso aqui. Isso é a segunda lei. Sobre a questão de como se explica isso, então faça de conta que eu tenho aqui um planetinha, né? Ele vai sair desse ponto A, então vai sair desse primeiro ponto aqui, né? E vai varrer essa região aqui, ó. Ele vai varrer essa região aqui, ó, todinha, certo? Vai varrer isso aqui, ó. Então, à medida que o planetinho vai se deslocando aqui, ele vai varrendo essa área, tá certo? O que é que acontece? Se eu pegar essa área 1 aqui e eu medir o tempo, que esse planetinho leva para sair daqui e ir até aqui, então vamos lá medir o tempo, eu vou chamar isso aqui de T1, esse aqui vai ser meu T1, tá? Então, para varrer essa área 1, eu gastei um tempo T1, ok? Meu planetinho vai continuar se deslocando aqui. Ele vai continuar se deslocando aqui em direção a uma posição mais próxima do Sol. Tá? Quando ele chegar aqui nessa posição mais próxima do Sol, eu vou medir uma outra área que eu vou chamar de A2. Tá bom? Então, essa área A2, ela vai estar relacionada com o tempo T2. Né? Então, aqui eu vou ter um tempo que eu vou chamar de T2. Ou seja, para que essa lei seja verdadeira, eu tenho que admitir que essa área A2 aqui, ela tem que ser igual a essa área A1 aqui, tá certo? Pode até parecer que não, mas é porque essa área A2 está um pouquinho mais barrigudinha do que essa, né? Está mais alongada e essa outra está mais barrigudinha. Mas as áreas têm que ser igual. E para que isso seja verdade, é preciso que o tempo que eu levei para sair daqui até aqui é o mesmo tempo que eu levei para sair daqui em A2 até aqui. Tá certo? Então, para que A2 seja igual a 1, T1 tem que ser igual a T2. Isso é o princípio, né, da segunda lei. A consequência disso é que a velocidade 1, a velocidade descrita aqui por esse planeta na posição A1, né, para varrer essa área 1, ela tem que ser diferente. Né? Na verdade, ela tem que ser essa velocidade A1, né? Vou chamar aqui essa velocidade V1, aqui, o meu V1 aqui, né? Tem que ser menor do que o meu V2 aqui, nessa área aqui, ó. Certo? Então, o meu V2, ele é maior do que o meu V1. Tá bom? Por quê? Porque aqui, essa linha aqui, daqui até aqui, esse raio, né? Esse arco aqui, esse arco de parábola, né? Ele é bem maior do que esse aqui. Você pode até não estar percebendo isso, que o desenho não está mostrando, mas aqui, daqui para cá, eu tenho uma distância maior. O arco é maior. Então, para percorrer essa distância maior, com o mesmo tempo, eu preciso ter uma velocidade maior. Tá certo? É por isso que essa velocidade V1, ela é maior. Essa V1 é maior do que V2. Tá certo? É isso que quer dizer a segunda lei de Kepler. Tá entendido isso aí? Bom, continuando, né, o nosso entendimento sobre isso, sobre a questão da segunda lei, você vai ter o Sol aqui, você vai ter o planetinha aqui, né, e você vai ver o planetinha, uma distância aqui entre o Sol e o planetinha. Né? Essa distância aqui, perceba que ela é bem maior do que a distância daqui para cá. Então, quando a distância entre o Sol e o planeta for a maior possível, você chama isso de afélio. Tá certo? Afélio de afastado do hélio, afastado do Sol. Ok? Se você tiver agora numa situação onde você está mais próximo, o planeta está descrevendo a trajetória, está aumentando sua velocidade, se aproximando do ponto mais próximo do Sol, aí você vai estar numa outra situação que a gente chama de periélio, tá certo? Periélio é o que? Perto do Sol, perto do hélio, ok? Então, afastado afélio, mais próximo periélio. Com isso, tem-se que a velocidade do periélio, quando estiver mais próximo, né, é maior
do que a velocidade no afélio. Para vocês terem uma ideia, no afélio, onde está mais afastado, a velocidade é 29,3 km por segundo, né? 29,3 km por segundo é uma velocidade relativamente alta para nós aqui, muito alta, porque muito mais rápido do que a velocidade de uma bala, muito mais rápido que um supersônico, né? Mas muito lenta em relação a corpos muito grandes, ao universo de modo geral. Tá certo? Mas no periélio, quando o corpo celeste está bem mais próximo, a velocidade é maior, 30,2 km por segundo. Tá certo? Então, lembre disso, não esqueça, isso é importante demais. E aqui nós finalizamos a nossa aula, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós complementaremos o curso sobre a lei de Kepler, tá bom? Falando da terceira lei. Abraço.